Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 127. Hoje é 9 de abril de 2021. O tema mais importante que eu trago para vocês essa semana é um assunto que já vem na minha cabeça nessas últimas semanas e achei interessante trazer para vocês hoje como primeiro tema do nosso podcast, que é a questão da priorização da política externa dos Estados Unidos. E esse assunto surgiu essa semana num debate que eu participei no Colégio Interamericano de Defesa e na minha avaliação, os Estados Unidos eles estão arriscando bastante essa baixa prioridade para a América do Sul, América Central na sua política externa, especialmente para a América do Sul. Digo isso porque as primeiras viagens do secretário de Estado, do Antony Blinken, foram para a Ásia. Vocês lembram que eu já comentei aqui no nosso podcast, ele foi ao Japão, foi à Coreia do Sul, já se reuniu também com os chineses, já foi à Europa e, por enquanto, nenhum movimento expressivo, nenhuma política clara com relação à América do Sul. E a questão inexorável é que a China está avançando a sua influência na região, avançando em termos não apenas econômicos, mas até mesmo em relação aí a essa geopolítica da vacina e outras iniciativas chinesas. E os Estados Unidos precisam de um plano para melhorar a sua atuação na América do Sul. Eu já comentei aqui também, a América do Sul, depois digamos assim, da queda ou praticamente da desativação da Unasul, veio a criação do ProSul em 2019, uma iniciativa dos presidentes da Colômbia e do Chile, mas na verdade hoje o que a gente vê aqui na América do Sul é uma falta de coordenação muito grande das ações. Temos vários problemas para resolver e não existe nenhum tipo, digamos assim, de articulação para resolver as questões, especialmente aqui da América do Sul. E os Estados Unidos, como o maior país do continente, maior potência econômica do mundo e militar, seria muito bom para os Estados Unidos e acho que também para a região se ele assumisse. O problema é que os Estados Unidos, em função de outras atitudes no passado, tem muita desconfiança em relação aos Estados Unidos na região. Aqui na América do Sul, os partidos de esquerda, em linhas gerais, demonizam muito a figura dos Estados Unidos em função da atuação dos Estados Unidos contra os partidos de esquerda no passado, na época dos regimes militares nos países da América do Sul. Isso criou digamos assim, um ranço muito grande dos partidos de esquerda na América do Sul, América Central, em relação aos Estados Unidos. E o que acaba acontecendo é que a China lentamente vai aumentando a sua influência na região e os Estados Unidos precisam rever isso. Talvez pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, seja um caminho, né? Já existe essa organização lá em Washington desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas com muita pouca expressão atualmente, muito pouca força efetiva, mas é um caminho, já existe, é uma possibilidade que os Estados Unidos podem utilizar, principalmente nos campos da saúde, com essa pandemia do jeito que está. Os Estados Unidos deveriam aproveitar a partir do segundo semestre, quando a situação no país ficar melhor, apoiar os países do continente americano em relação à questão de vacinas, a questão da economia, ou seja, um plano de recuperação econômica do continente americano, em seguida a questão da segurança. Sabemos aí do aumento da violência na América Central, também na América do Sul, e por fim a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente, fala-se muito da questão do meio ambiente, fala-se muito da questão da Amazônia, mas eu reconheço a importância das questões ambientais, eu não estou dizendo que não é importante, mas no momento nós precisamos priorizar saúde, economia e segurança. E eu acho que os Estados Unidos precisam reavaliar a sua liderança na América do Sul, precisam olhar primeiro para o seu entorno, precisam olhar primeiro para a sua vizinhança, em vez de ficar preocupados em ainda serem, digamos assim, os líderes globais. O crescimento da China, ainda mais agora com esse apoio da Rússia, é inexorável e eu acho que os Estados Unidos fariam um grande bem aos seus cidadãos se cuidassem da sua vizinhança primeiro, dos seus vizinhos. Eu acho que os Estados Unidos não estão olhando o mapa, não estão olhando a geografia e eu acho que deveriam fazê-lo. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, disputas hegemônicas, algumas notícias aqui para comentar com vocês. Essa semana já foi ventilado um possível boicote dos Estados Unidos com relação às Olimpíadas de Inverno previstas para ocorrer na China no ano que vem.
Obviamente, o governo chinês já retrucou, já ameaçou, não claramente, mas já ameaçou com possíveis retaliações se isso vier a ocorrer. Então, essa é uma expectativa importante para a gente acompanhar. Na China, também, essa semana, saiu uma determinação do Ministério da Cultura chinês, o equivalente ao Ministério da Cultura chinês, obrigando aos cinemas do país a exibirem todas as semanas pelo menos 2 documentários nacionalistas, positivos, sobre o país, sobre a história do país, desenvolvimento do país, ou seja, reforçando esse lado nacionalista da China. Também essa semana, na terça-feira, iniciaram as negociações lá daquele acordo nuclear do Irã, do programa nuclear iraniano. Vocês lembram que esse acordo foi assinado em 2015, na época do governo do presidente Obama. O Biden, atual presidente, era o vice-presidente do Obama nessa época. Foi assinado em 2015. Estados Unidos, os outros membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, mais a União Europeia e o Irã, fecharam esse acordo em 2015 para, digamos assim, segurar o programa nuclear iraniano. O presidente Trump, em 2018, tirou os Estados Unidos desse acordo, aplicou sanções econômicas contra o Irã e agora, terça-feira, reiniciaram essas negociações em Viena, mas a delegação americana, embora esteja presente lá na Áustria, não está participando diretamente das reuniões porque o Irã não está permitindo. O Irã exige que os Estados Unidos retirem as sanções econômicas primeiro para poder voltar à mesa de negociações com o Irã. Então, esse jogo de xadrez aí entre Irã e Estados Unidos, com, obviamente, uma sombra muito forte da China. Vamos lembrar que no último podcast eu comentei sobre a assinatura desse acordo histórico entre China e Irã, um acordo aí envolvendo aí 400 bilhões de dólares, né, de acordo com as informações, um acordo para os próximos 25 anos, que pode salvar o Irã em termos econômicos, não deixando o Irã de ser tão dependente, tão impactado com relação a essas sanções econômicas dos Estados Unidos. Então essas negociações seguem lá em Viena. Hoje elas devem encerrar, mas já estão previstas prosseguir na próxima semana. Essa semana também muita preocupação nessa parte de disputas hegemônicas com a crise entre Ucrânia e Rússia. Eu já tinha comentado também muito rapidamente no último podcast, mas essa semana a crise aumentou bastante. O maior movimento de tropas russas para a fronteira com a Ucrânia desde 2014, isso é muito significativo. O presidente Zelensky da Ucrânia visitando as tropas ucranianas na linha, digamos assim, na linha de cessar-fogo lá na província de Donbass, que é uma província da Ucrânia mais a leste, que é essa província que se revoltou em 2014 com o apoio da Rússia, e preocupa bastante, né? Já tivemos declarações aí do secretário-geral da OTAN, indicações de que os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia em qualquer conflito, um plano da Ucrânia de retomada da Crimeia, dizendo que a Crimeia é ucraniana, ou seja, muitos movimentos, aumentando muito a tensão na região, bastante mesmo, e temos que acompanhar com muito cuidado, embora eu acho difícil de acontecer um conflito aberto, né? Eu não acredito que ocorram mais aquelas guerras de procuração que nós vimos no passado em vários lugares, né? Como Vietnã, por exemplo, e outras guerras de procuração que nós vimos, ou seja, essa disputa entre Rússia e Ocidente, podemos ver ocorrer na Ucrânia. Tomara que realmente não aconteça uma escalada da crise. A Ucrânia não faz parte da OTAN, mas deseja fazer parte da OTAN, deseja fazer parte da União Europeia, e aí é interessante essa diferença, né? Ou seja, militarmente, para a OTAN, é interessante ter uma Ucrânia fazendo parte, mas economicamente para a União Europeia seria uma tragédia em função aí da péssima situação econômica que se encontra a Ucrânia. Vamos seguir acompanhando uma situação muito tensa entre Rússia e Ucrânia. Terceira parte do nosso podcast, um rápido balanço da pandemia. Seguimos aí com um aumento expressivo da produção de vacinas no mundo todo, média diária no mundo aí de 3 milhões de doses de vacinas aplicadas. É um número bastante significativo, 3 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos diariamente, um número bastante significativo. O número de doses totais já aplicadas no mundo subiu para 726 milhões de doses já aplicadas, né? Semana passada 608, ontem fechou em 726 milhões de doses aplicadas, e o número de países que já iniciaram o seu processo de vacinação aumentou pouco. Isso me preocupa um pouquinho. Semana passada tinham 150 países, ontem 154, ou seja, subiu pouco, lembrando que na ONU são 193 países,
ou seja, ainda temos vários países que ainda não iniciaram o seu processo de vacinação. O país mais exitoso mantém Israel, o país conseguiu vacinar mais da metade da sua população, e isso é uma explicação importante para todos, né? Lembrar que enquanto não atingir pelo menos 70% da população vacinada, a situação não vai estar resolvida. Alguns especialistas indicam que com 40% da população vacinada, a situação já vai estar sob controle, especialmente para os países com populações mais velhas, de idade maior, né? Então isso é importante. Os Estados Unidos aí com um ritmo muito forte de vacinação, com uma previsão de julho já atingir 70% da população vacinada, um número excelente. No continente americano, já falei isso, já tenho falado isso, o Chile indo muito bem, embora os números de casos no Chile tenham crescido, mas de qualquer maneira isso acontece porque o Chile também ainda não atingiu pelo menos 50%. O Chile hoje está com 29%, 30% da população vacinada, ou seja, enquanto não atingir aí o número pelo menos de 40%, 50% da população vacinada, esses números eles ainda podem ter esses repiques, digamos assim, que os especialistas falam, com novos casos, com novas cepas, etc. Mas, de qualquer maneira, estamos otimistas. A situação preocupa na Europa ainda. França estendeu seu lockdown pelo mês de abril todo, protestos na França. Ontem, quarta-feira, ocorreram protestos dos artistas, etc., de Paris, em função da situação que eles estão vivendo aí com esse lockdown. E interessante uma pesquisa que saiu essa semana na França, dizendo que 70% da população apoiam as medidas, mas 46% diz que não vão cumprir. Né? Coisas assim inusitadas da França. Né? A França é o único país membro permanente do Conselho de Segurança, o único dos 5 países que não produz vacina. Isso também está sendo muito discutido lá na França. Ou seja, para o orgulho francês, realmente é um impacto muito grande. Mas vamos seguir aí otimistas. No Brasil, esse mês será ainda um mês muito difícil, mas com o aumento da vacinação, o Brasil chegando a 7% da população em termos de número de vacinas já aplicadas. Estamos chegando aí a quase a 30 milhões de vacinas. Devemos chegar hoje a 30 milhões de vacinas aplicadas, o que é um número muito bom. Somos o 5º colocado em número total de vacinas, mas precisamos avançar para a gente poder conseguir a estabilização aí dos casos. Acredito que a gente vai dobrar essa curva no final de maio, junho. Essa é a previsão dos especialistas. Na quarta parte do nosso Conexão, estamos de olho. Vamos ficar muito atentos às eleições gerais que vão ocorrer no Equador e no Peru nesse domingo. No Equador, em segundo turno, a expectativa realmente é de vitória do candidato da esquerda, do Andrés Araújo, que é ligado ao ex-presidente Rafael Correa. Ou seja, vai dividir ainda mais a América do Sul, né, que já tem Argentina, tem Bolívia, tem Venezuela. Então a expectativa do Equador agora, nesse domingo, com a vitória do candidato da esquerda. Mas no Peru, muita indefinição. Né? O Peru, a eleição domingo agora é em primeiro turno, o segundo turno no Peru, 6 de junho, mas não há uma clara indicação de vitória, né? Tudo indica que haverá segundo turno, e aí então com o resultado desse primeiro turno no domingo nós vamos poder ter uma noção de como será a disputa da presidência peruana para o segundo turno, ou seja, né, vamos aguardar os dois candidatos que vencem agora no primeiro turno para a gente poder avaliar melhor. A situação dos dois países em termos de pandemia é muito ruim, muito impactados economicamente, muito impactados em termos de mortos, e obviamente isso está influenciando aí a cabeça da população de uma maneira geral em relação às eleições. Crise em Mianmar prossegue, vários embaixadores do país foram retirados das suas funções à força, inclusive cenas ontem aí da retirada do embaixador de Mianmar em Londres, né, pelo adido de defesa do país, uma coisa horrorosa, expulso da embaixada. Então a violência prossegue em Mianmar e não temos previsão, mas é um caso importante, seguimos acompanhando. Moçambique também seguimos acompanhando, país irmão, país de língua portuguesa, sofrendo bastante com os grupos insurgentes islâmicos no norte do país, já comentei isso aqui com vocês. A comunidade de países do sul da África se reuniu ontem em Maputo, capital de Moçambique, para discutir a situação. O grupo vai se reunir novamente daqui a 3 semanas. Por enquanto, o governo de Moçambique diz que suas forças armadas conseguiram segurar a situação lá no norte do país contra esse grupo insurgente, mas sem sombra de dúvidas é um ponto importante, lembrando que no norte ali de Moçambique, na região de Cabo Delgado, a Total, a petrolífera francesa, está com um grande projeto aí de prospecção de gás.
Também seguimos preocupados com a situação fronteira Venezuela e Colômbia, já comentei na semana passada. A Venezuela confirmou a morte de 8 militares venezuelanos nos ataques que o exército venezuelano fez contra grupos armados colombianos, dissidentes das Farc, da ELN. Então a situação na fronteira entre Venezuela e Colômbia ainda tensa. Muitos venezuelanos já passaram a fronteira para a Colômbia nas últimas semanas em função disso. Os números que temos é de cerca de 5 mil, pelo menos, na última semana já cruzaram a fronteira, pressionando ainda mais o número de venezuelanos na Colômbia. A situação da Irlanda do Norte também surgiu aí no nosso radar, digamos assim, essa semana, em função aí do aumento dos protestos lá. Vamos lembrar que a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, que saiu da União Europeia, mas a Irlanda, ou seja, na mesma ilha, a Irlanda permanece na União Europeia e não existe uma fronteira, barreiras alfandegárias entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, o que provocou medidas, digamos assim, sanitárias, de controle do comércio na entrada dos portos da Irlanda do Norte, a entrada de aeroportos. Isso levou a muitos protestos nas ruas, com quebradeira, com incêndio em ônibus, ou seja, os especialistas indicam que essa violência que está ocorrendo essa semana na Irlanda do Norte é a maior dos últimos 20 anos, e isso realmente preocupa bastante. Vamos seguir de olho. Em termos de boas notícias, para fechar o nosso Conexão dessa semana, eu já deveria ter falado na semana passada, não falei, mas no finalzinho de março, a chegada dos nossos 2 navios polares da Marinha do Brasil, regressando à operação Operantar 39, uma operação atípica, primeira vez que nós vamos para a Antártica sem pesquisadores em função da pandemia, mas os 2 navios foram muito exitosos na missão de reabastecer a nossa estação, Comandante Ferraz, troca da tripulação. Temos 16 militares que guarnecem a estação Comandante Ferraz o ano todo. Esses 16 militares foram substituídos. Também foram levados novos suprimentos, óleo, alimentos e materiais de uma maneira geral. E os navios também aproveitaram para fazer vários levantamentos hidrográficos. Foi um sucesso a missão, não tivemos nenhum caso de Covid. E eu acho que é sempre importante a gente trazer essas boas notícias, como eu gosto de fazer no final do nosso Conexão. Desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.